Este é o segundo encontro do livro Os Exercícios para o Autodesenvolvimento, do Yup Van Dam. Eu vou ler um verso agora de abertura e logo em seguida o Ronaldo já pega para falar. E a leitura hoje vai ser da Cíntia. No pensar, lucidez. No sentir, afeição. No querer, ponderação. Se eu aspirar a essas três, então poderei esperar saber orientar-me corretamente nas trilhas da vida, frente a corações humanos no âmbito do dever, pois lucidez provém da luz da alma e afeição mantém o calor do espírito. Ponderação revigora a força vital, e tudo isto, aspirado na confiança em Deus, conduz nos caminhos humanos a bons e seguros passos na vida. Rudolf Steiner. Obrigado. Ronaldo, com você. Bom dia a todos. Então, vamos dar a sequência ao livro. Só um comentário que os grupos de estudo da escola agora ganharam mais um livro, né? Que começou na quinta-feira, Confiança, Gratidão, com a Silvia, que esteve conosco aqui da outra vez, né? A Silvia é participante aqui também. Isso. A Silvia, a Neila e a Cíntia Gomes, né? Eles estão coordenando esse grupo, né? Então, é mais um grupo, já está no YouTube, né? O nosso último encontro aqui, acho que não foi ainda para o Ainda não YouTube, mas foi. Eu depois... vou pôr já enviar né? essa semana. Tá bom. Isso. E aí Terminando vai aqui, estar eu lá envio os também. dois. E uma coisa que também nós conseguimos, né, recentemente, os podcasts que nós já fizemos, alguns podcasts, eles antigamente só eram acessados, né, via Spotify, mas agora eles também estão no YouTube. Então, se vocês entrarem lá no YouTube, vocês vão perceber que estão os podcasts. Nós estamos fazendo podcasts aí pelos 30 anos da escola, desculpa, e também para preparar o grupo 21, né? Então, também eu gostaria de contar com o apoio de vocês para divulgar aí, que estamos em junho, iniciando o grupo 21, né? Muitos dos que estão aqui, temos aqui muitos alunos da escola, mas temos também pessoas que poderiam se interessar pelo curso, né? Então, agradecemos se vocês puderem aí, encontrando uma pessoa que sinta-se chamada, né, para esse caminho, que vocês possam nos ajudar aí nessa divulgação, certo? Vamos, então, iniciar. Cíntia? Último parágrafo, então, do primeiro exercício do controle do pensar. Assim como é necessário preparar o material a ser usado antes de começar o conserto de um pneu, da mesma forma, pode ser útil, nos exercícios do pensar, ter algumas perguntas prontas que podem ser utilizadas como instrumentos. Por exemplo, como o objeto é feito? Quando surgiu? Antigamente, esse objeto também era utilizado para o mesmo fim? O nome do objeto tem um significado? Se esse exercício for feito por algumas vezes a partir do mesmo objeto, vamos nos manter na colher. Perceberemos que cada vez mais fica claro por que a colher tem tal tamanho e formato e por que é feita de um material específico. A ideia, colher, se torna visível por trás da aparência exterior. Da mera observação do objeto, chegamos finalmente ao pensar puro. Ao observarmos o mesmo objeto por dias seguidos, tudo bem aí? Estou ouvindo minha voz. Tem o microfone aberto, É. está dando. Então, pedir para vocês fecharem os microfones.
do bem? Ao observarmos o mesmo objeto por dias seguidos, notaremos que os pensamentos se tornarão cada vez mais lógicos e ordenados. Se inicialmente for difícil desenvolvermos pensamentos a partir da observação, pode ser melhor começarmos por um objeto um tanto complexo. Por exemplo, uma bicicleta que é constituída de várias partes, cada qual com uma função. Através disso, podemos pensar de uma forma mais ampla. Somente mais tarde passaremos para um simples clipe de papel. A arte de um exercício como esse está em insistir-se nele por um bom tempo. No início, não é tão difícil, pois as descobertas que se fizerem nos objetos simples darão alegria e energia suficientes para produzir a concentração necessária e seguir passo a passo no processo do pensar. O objeto em si desperta o interesse e o mantém no exercício. Quando as principais descobertas sobre o objeto forem realizadas e não houver mais novos pensamentos, o exercício se tornará mais difícil. Surgirá então a tentação de escolher um novo objeto. Mas o exercício terá um significado maior se mantivermos-nos por várias vezes no mesmo objeto. Em um determinado ponto de vista, o exercício tem aí o seu início de fato, pois agora a concentração deve vir de vocês mesmos. O despertar do interesse torna-se uma atividade própria. Um outro problema com o qual poderemos nos defrontar no decorrer do tempo é dos pensamentos serem movidos por uma espécie de ladainha que se expressa na forma inaudível e automática de determinadas palavras. Por exemplo, alto, baixo, oco, afiado, sem que ainda se pense no objeto. Em tal situação, pode ser de ajuda substituirmos a forma mais ou menos adormecida de produção de palavras pela elaboração de movimentos pensantes. Quero dizer com isso, por exemplo, que para uma faca afiada, posso falar a palavra afiada, mas que a qualidade afiada também possa ser pensada como um movimento. Pode-se manter ativo interiormente, pensando afiada como processo, como movimento. O afiado separa, corta, divide, executa-se, por assim dizer, o que a palavra sugere. Quais são as experiências interiores que poderemos adquirir através desse exercício? Em primeiro lugar, notaremos que a capacidade de vivenciar o mundo interior é ampliada. Viveremos mais dentro de nós mesmos. Sentir-nos-emos, de determinada forma, menos dependentes do mundo externo e mais de nós mesmos. Com isso, ampliaremos a nossa capacidade de concentração. Constitucionalmente falando, nos tornaremos mais encarnados e, por isso, mais despertos. Pelo fato do direcionamento do movimento pensante se tornar cada vez mais vigoroso e controlado, surge finalmente um repousar interior. A vontade no pensar agora está mobilizada. Obrigado, Cíntia. Vamos
Vamos abrir aqui para que possamos, né, colher as impressões de vocês sobre esse trecho, né? Tem alguma coisa que chama a atenção? Alguém gostaria de fazer alguma complementação? Edson? Obrigado, Ronaldo. Bom, vocês me desculpem se eu eventualmente fizer alguma coisa que vocês já discutiram na semana passada, mas eu não sei, pelo menos para mim é importante. Eu já comecei e parei várias vezes esses 6 exercícios. Acho que isso, não sei se é uma característica minha ou uma característica muito comum, né? E sempre busco, enfim. E uma coisa que eu fico assim me pensando é especificamente nesse exercício. É, sempre vem a questão do tempo. Eu acho que assim a conclusão que eu chego hoje é de que essas questões a gente tem que trabalhar contínua e permanentemente. Esses 6 passos, pelo menos. Entendeu? E nesse do pensar especificamente, eu acho mais complicado o que vem a seguir, que é o exercício da vontade, né? Mas nesse especificamente, eu sinto que, para mim, fica uma dúvida assim, qual é a hora de trocar o foco do pensamento, assim, sabe? Em que momento é saudável a gente fazer isso? Ele deu algumas dicas aqui, eu nunca tinha lido dessa maneira, achei que foi muito interessante, mas é uma pergunta que me vem, assim, sabe? Qual é o momento adequado quando a gente percebe que exauriu, né, aquela questão do pensamento, sabe? Uhum. Ele dá uma dica aqui no final, né? Que é o cuidado com a ladainha, né? Isso. Então, eu vou ficando pensando na caneta, e eu fui pensando, de repente, daqui a pouco eu pego a caneta, eu já nem estou mais pensando na caneta, eu já estou no hábito mental de falar, a caneta é assim, assado, né? E aí, então, talvez você tenha exaurido já esse objeto, mas, evidentemente, é interessante pensar que, mesmo quando você percebe isso, aí vem um esforço adicional de manter-se no exercício, mas através do que ele chamou aqui, bem interessante, que são os movimentos pensantes. Uhum. Então, quando ele deu esse exemplo aí, né? Eu sei que a faca é afiada. E aí eu fico nessa representação mental do afiado, e eu poderia, então, agora ampliar isso, introduzindo um movimento no pensamento, né? O pensamento, o movimento pensante. Seria, então, o que que significa ser afiado? E assim também quando eu penso num clipes, né? Então eu posso ampliar a imagem que o clipes menor ele pega menos folhas, um clipe maior pega mais folhas. Sim. Então o que ele chama a atenção é que antes de trocar, que é lógico, é permitido trocar também, a gente deveria exercitar um pouquinho mais, né? Então é até interessante pensar como a influência dos temperamentos ou do elemento influencia aqui, né? Um elemento terra, uma pessoa que tem muito elemento terra, ficaria provavelmente muito tempo no exercício, e que ele tenha fidelidade ao exercício e tal. Um sanguíneo, se não cuidar, hoje ele pega um clipe, amanhã ele pega uma caneta, alguma coisa. Pode também, a Claro, pessoa faz o exercício, mas na realidade, quanto mais a pessoa se dedica, porque você pode ir ampliando, né, esse exercício. Você pode fazer, se tem outros livros que a gente pode até pesquisar depois, que vão ampliando muito esses exercícios. Porque você vai começando pela caneta, depois você pode começar em cada pergunta que ele fez, você pode ir ampliando, fazendo inclusive uma pesquisa que vai te ampliar, né? O que que significa isso? Você chega aqui antes da caneta, era o grafite, como é que o grafite foi criado, ou então qual era a primeira forma de escrita. Isso seria num avanço, né? Não seria de imediato fazer isso, não seria talvez recomendado, é recomendado você fixar primeiro no objeto, mas o importante é que você fique no tema, né? Eu acho que isso aqui é o importante. E aí cada um também vai sentindo, porque também se você faz o exercício e tem um incômodo de continuar com aquele objeto, e você tentou os movimentos pensantes, fez, e depois chega, você realmente vai sentir, ó, isso exauriu, aí eu vou passar por um outro exercício. Né? Interessante porque normalmente a gente ouve falar, começa com um exercício simples, começa com um objeto simples. sim, Você não vai pegar um teorema de Pitágoras para pensar sobre isso. Mas ele chama atenção aqui que quando a pessoa tem dificuldade, ela pode pegar sim, um objeto um pouco mais complexo para poder olhar as partes. sim, Também é sim, uma forma foi interessante, interessante. né?
foi muito interessante. Eu nunca tinha ouvido essa. É. Porque sempre vem E, aquela observação de você começar com algo mais simples de início mesmo, é. né? A gente E aqui, um macete de quem já fez, né, esses exercícios também, qual o tempo que eu dedico para isso, né? Então, muitas vezes, uma média, você poderia dizer, ficar 5 minutos pensando no objeto. Mas tem pessoas que não têm essa qualidade. Isso é igual o exercício físico, né? Eu preciso, eu não vou chegar numa academia e fazer o que uma pessoa que já está mais avançada faz. Eu começo fazendo aos poucos. Então, se para mim é 1 minuto, eu eu já me perco, eu já começo a devagar. Então, eu vou treinando 1 minuto, depois vou aumentando. Quanto mais eu aumento, mas também dentro da sua, não só da sua capacidade, mas da sua possibilidade, né? O dia tem muitas coisas. E o Steiner, em outros momentos, ele fala, é preferível que você fique 5 minutos, mas fazendo conscientemente, do que falar, eu tenho que fazer, aí você coloca na sua agenda 20 minutos de qualquer tipo de meditação, mas você nem está ali fazendo, você está só cumprindo a tabela. Isso não funciona. É melhor você fazer um tempo menor, mas estando realmente presente. ótimo. Obrigado, Ronaldo. Né? Marta? Só complementando o que o Edson falou, do mesmo modo que ele, assim, essa leitura ampliou muito o que eu já tinha ouvido, porque eu já tinha discutido sobre esse exercício em várias situações, né? E, assim, essa questão do poder começar por um objeto mais complexo quebrou um paradigma para mim, porque eu achava que começando do mais simples, né? E, no meu caso, por exemplo, eu observei muito um lápis. E só que no lápis eu cheguei até a árvore, né? Como o que forneceu aquela madeira, mas poder pensar no movimento que esse lápis, isso me ampliou, porque eu nunca tinha pensado né, Esse dessa ângulo, né? maneira. Uhum. Então, conforme você foi Sim. falando agora, eu falei, nossa, o lápis, né, a ação. O que tanto ele poderia escrever, né? Ou ele Uhum. poderia transformar em palavras quantas coisas, e essas palavras iriam expressar quantos sentimentos, quantas sensações, né? Então, assim, só para agradecer por esse Sim. capítulo tão enriquecedor. Obrigada. Independente do exercício em si, a gente tem que pensar, é interessante pensar o seguinte, quando eu ouço aqui, né, eu não sei se eu já comentei isso aqui, às vezes nós estamos conversando, como estamos aqui, aí onde eu estou aqui, quando passa a moto, eu ouço com muita intensidade. E realmente a gente faz uma representação mental, a moto, né? E eu poderia exercitar o pensamento um pouquinho mais, né? Lembrando como que a moto como que ela se movimenta, qual a posição do motociclista. Você vai falar, mas isso eu já sei. Sim, mas nós não exercitamos o pensar. Isso é por movimento no pensar. Porque você faz a representação mental. Moto, barulho. Tá? E que às vezes, inclusive, pode ser incômodo, e eu quero até esquecer disso, mas se cada coisa que eu fizer eu acrescentar um pouquinho de pensamento, movimentar o pensamento, isso é uma forma importante de tornar o pensamento mais vivo. E isso vai funcionar não só no exercício do pensar, mas em outras situações também. Então, eu achei muito importante realmente pensar esse movimento pensante, né? Essa é uma coisa que é bem rica nesse capítulo, né? Eurize? Bom dia, professor. Bom dia. É, eu já fiz esse exercício também, pegando o que o Edson falou, né? Já fiz, já voltei, já fui. E, e como uma autêntica sanguínea, eu tenho bastante dificuldade. Mas a primeira vez que eu fiz, me falaram de um tempo, e aí agora eu fiquei aqui, né, pensando nesse, quando é que se esgota, né? Me falaram de um prazo de 28 dias. Então, eu fiz a observação por 28 dias, peguei um caderno, primeiro dia, segundo dia, terceiro. No quinto, eu achei que eu tinha visto tudo. E aí eu falei assim, cara, não tem mais nada para ver, que chatice e tal. E aí, quando eu comecei a ler, buscar mais informação, você tem que se eximir do gosto ou não gosto, né? Você tem que sair desse lugar, senão você não vê a essência.
Eu achei bárbaro isso. Eu falei, eu não gosto mesmo, mas eu preciso ultrapassar. É como se fosse uma onda, né? Você fala, deixa eu passar essa arrebentação aqui. E aí, então eu fiz, foi difícil pra caramba, mas foi incrível. Porque quando chegou no 20º dia, eu já estava assim, na estratosfera da observação do objeto, né? E aí eu cheguei no 28º, eu falei, nossa, com certeza acho que ainda tinha coisa para ser vista. Então foi muito gostoso perceber o movimento de como dá para ir além, né? Então, mas aí me Uhum. falaram, na época, quando eu recebi essa orientação, que era um grupo e tal, são 28 dias. Eu fiquei com os 28 e comecei. E aí eu queria ver com você, Ronaldo, o que que é? São 28? Não tem? É você que determina? Mas para mim foi bem mágico assim o processo, né? Em primeiro lugar, parabéns para uma sanguínea ficar 28 dias observando uma coisa. Parabéns, né? Em segundo, assim, é interessante, assim, eu nunca tinha visto especificamente essa data de 28 para o exercício. O que eu conheço é que quando você faz um exercício, independente do que for, 28 dias, né, que é o tempo do ciclo lunar também, então 28, 30 dias, você cria um hábito. Se você quiser mudar um hábito, uma das formas, que isso eu já tinha ouvido falar, é que se você faz aquilo religiosamente, né, durante 28 dias, você cria um hábito, ou você tem força para mudar um hábito. Então, essa é uma repetição, porque isso aí é um movimento etérico que você consegue. Agora, também acho, como eu falei, assim, se você fez a coisa certa, você mesmo sendo uma sanguínea, tendo esse desafio, você fez um exercício de vontade. Agora, de repente, você realmente chega no teu limite. E aí o risco é quando você chega realmente no limite, você desistir do exercício. Acho que isso é que não pode acontecer, né? Então, na realidade, nós temos, isso é um aspecto da antroposofia, você tem as orientações, mas nós sempre temos que levar em consideração a individualidade. Mas, junto com essa percepção da individualidade, tem uma coisa que o Steiner sempre fala para os exercícios, sejam eles quais forem, que é persistência, perseverança, paciência. Porque, como você falou, senão no quinto dia você já tinha, né, deixado o exercício. Então, sempre nós temos que levar em consideração esse aspecto da individualidade, mas com o compromisso com o exercício. Porque muitas vezes o momento em que você sente um incômodo é justamente o momento a ser superado e que vai te fortalecer, né? Isso é importante ter essa percepção até o momento em que você realmente, comprometidamente com você, fala, olha, está na hora de eu deixar, né? Vou pegar um outro exercício. Isso acontece com os exercícios de uma maneira geral. Se você lê a obra do Steiner, sempre tem algum exercício. E aí você, em algum momento, você se dedica a um tipo de exercício, em outro momento você pega outro tipo de exercício. Isso também nós fomos fazendo todos, né? Você acorda e dorme fazendo exercício, não vai ter outra. E o que se propõe é o exercício, o caminho de desenvolvimento, né, moderno, é na plenitude da vida. Significa assim, eu tenho que estar na vida. Então não dá mais para falar, eu vou me afastar, vou para um centro de mistérios, vou para uma caverna, vou ficar lá meditando, 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 essa é uma escolha pessoal. Mas para um homem moderno, eu faço o meu caminho de desenvolvimento, contribuindo com outros seres humanos a partir do que eu fiz comigo. Então, seja que trabalho que eu tenha, eu posso levar o resultado do meu trabalho meditativo, do trabalho interior. E isso inclui todos esses exercícios. Na realidade, esses exercícios foram criados justamente para que você evitasse um risco que existe na vida meditativa, que é você adquirir uma soberba, né? Quem faz um caminho meditativo, facilmente ele pode cair numa soberba. E os exercícios complementares, né, que tem até esse questionamento, né? Exercício complementar fica parecendo uma coisa menos importante, na realidade são os colaterais ou que andam ao lado do exercício, do caminho que você faz.
porque se você os fizer, você vai ficar bem presente no mundo físico, né? E tendo uma percepção mais profunda das coisas. Como ele fala, você vai exercitando, o seu pensamento vai ficando cada vez mais profundo. Né? Sim, Mas, isso mesmo, Ronaldo. E a outra coisa que eu percebi também fazendo esse exercício foi que as perguntas que eu estava fazendo para o objeto, elas tinham muito a ver com o meu momento de questionamento de vida. hum, como assim, não eram vinculadas ao Que objeto, mas as eram... perguntas que eu fazia para o objeto, eu Uhum. praticamente fazia para mim essa pergunta. Eu olhava para mim assim. Você quer dizer que você não estava olhando para o objeto, é Não, eu isso? estava olhando para o objeto. Depois que eu fui refletir sobre todas as perguntas que eu fiz, eu fui olhando as Uhum. perguntas, eu falei, nossa, o que que isso tem a ver com o meu momento? O que que isso tem a ver comigo? Tá. Entendeu? Me Uhum. trazia Sim. perguntas de observação sobre os meus comportamentos, as minhas atitudes, a minha maneira de ver o mundo. O que que isso me remete, sabe? Então, Uhum. elas tinham muito a ver comigo. Era muito impressionante isso. Uhum. Tudo bem. É isso. Obrigada. Nada. Mais alguma questão? Se não, podemos então dar um passo, né? Nós vamos deixar o exercício do pensar e agora vamos para o próximo exercício. Acho que a Cíntia está querendo falar. A Cíntia, não estou vendo. Eu já Cíntia? vou falar e já vou ler. Ah, tá. É, não, é sobre esse exercício, né, que a gente acabou de falar, do pensar, eu também, já aconteceu comigo o que os colegas falaram, e eu tenho insistido nele, né? E agora eu estou mais constante. E o que eu percebi, uma coisa muito curiosa, assim, que eu faço, mas eu pensei que o pensar seria o principal, assim, né? O controle do pensar, então eu estaria com os pensamentos mais claros e tal. Mas eu comecei a notar também que algumas coisas das quais eu tenho dificuldade na minha vida é como se eu tivesse um pouco mais forte, assim. Aí, quando acontece a situação, em vez de eu fazer o que eu fazia antes, que era não insistir, ou negar, ou fingir que eu não vi, enfim, as desculpas que a gente dá, né? Eu, se eu fosse... Ai, desculpa. Acho que ela caiu, né? Acho que ela caiu. Eu É, estava sentindo que estava... é, Bom, precisamos até objetivamente pensar que se ela não consegue retornar, precisamos de um outro leitor, né? isso. Quem poderia ler para nós? Eu posso ler. Tá Acho que chegando ela está ela. dentro. Vamos ver se ela consegue voltar. Ela voltou? Vamos ver. Eu estou rindo aqui porque desde que a gente começou a gravar, parece que diminuiu o número de leitores disponíveis. É. Oi, voltei. Tá certo. Você Estão me estava falando, ouvindo? então? Sim. Desculpem que alguém me ligou e aí interferiu. Não, e é só sobre isso mesmo, que ao fazer esse exercício eu percebi que ele me ajudou em outras coisas das quais eu não estava pensando, né, em obter esse exercício, né? Eu achei muito curioso, assim. Então, um exemplo, assim, genérico, né? Sei lá, eu tenho dificuldade para aceitar convites de última hora. Então, a minha reação é sempre assim, não, eu não vou, porque eu preciso me preparar. E aí eu notei que eu era assim. E aí, depois do exercício, eu notei que aí quando vem o convite, eu já tenho um passinho atrás e penso assim, bom, eu já sei que eu sou assim, então eu vou fazer alguma coisa para refletir, né, ou não ser tão impulsiva assim.
E aí eu descobri essa força, né? De que antes eu não tinha. Aí não sei se tem a ver, né? Mas coincidentemente é o que está acontecendo nesse movimento, né? De exercitar, assim. Não sei se deu para entender, né? Você falou uma coisa que é interessante também, que é quando nós fazemos um exercício de uma forma coerente, as mudanças ocorrem sem que a gente imediatamente perceba. De repente, quando você vê, você já está conseguindo fazer uma coisa que você ainda não conseguia fazer antes, né? Então, isso também é uma observação importante, né, no caminho. Porque às vezes a pessoa faz e fala, não estou vendo mudança nenhuma. Na realidade, não é uma coisa assim, de imediato, mas é uma coisa que vai se insinuando na vida, né? Isso é que é importante. Muito bem, vamos continuar? Vamos, isso mesmo. Você conseguiu sintetizar o meu pensamento. Obrigada. Bom, então, segundo exercício, o controle da vontade. O objetivo do segundo exercício dessa série é que nos tornemos mestres dos nossos próprios impulsos volitivos. Dito de outra forma, ao exercitá-lo, pretendemos ter autodomínio sobre as iniciativas das nossas ações. Da mesma forma que nossos pensamentos podem ser fortemente dirigidos de fora a partir do que casualmente ouvimos e vemos, ou através de lembranças que surgem espontaneamente, também uma grande parte de nossas ações é provocada aleatoriamente por motivos internos ou externos. Frequentemente, podemos nos manter muito ocupados com perguntas formuladas por outros, com acontecimentos onde nos perdemos e submergimos e aos quais temos que reagir, com uma agenda que define a rotina do dia e da semana e assim por diante. Fazemos muita coisa sem que haja uma iniciativa própria. Com efeito, muitas de nossas ocupações são reações e não iniciativas por nós tomadas. Às vezes, demonstramos força de vontade quando não fazemos algo, quando conscientemente recusamos ações. Podemos, por exemplo, após termos lido o jornal, deliberadamente desistirmos de assistir o noticiário pela TV. Também podemos fazer um esforço e decidir executarmos algo, alguma coisa que exige vencermos certa resistência, como o cumprimento de uma visita difícil. Em ambas as situações, nós nos ocupamos com o domínio e a direção da vontade a partir do interior. Assim como o anterior, o exercício da vontade também está descrito nas palavras de Rudolf Steiner, ver anexo ao final deste livro. E subentende que na manhã do dia seguinte ou na noite anterior, você se proponha a executar uma determinada ação em um determinado momento. Que ações poderiam ser essas? Rudolf Steiner refere-se a ações insignificantes. Com isso, ele quer dizer, quanto menor for o motivo exterior que determine a ação, tanto mais devemos nos mobilizar para efetivamente chegarmos a ela. Trata-se, portanto, de uma ação que surge a partir de uma iniciativa própria. A ação não precisa necessariamente ter um efeito exterior, mas isso não significa que deve ser sem sentido. Um mal entendido muito comum nesse exercício. Uma ação insignificante
pode se tornar uma ação significativa através do pensamento. Podemos nos propor, por exemplo, às 3h10, executarmos o movimento de cruzar os antebraços. Em si, uma ação sem sentido. Mas, a partir do pensamento, o tal cruzar dos antebraços poderá nos trazer o acordar. Em uma palestra, eu não sei se está no final, Rudolf Steiner deu o exemplo de alguém que diariamente, em um horário determinado, dava 7 passos para frente e 7 passos para trás. E com isso representava a evolução e a involução. Só um minutinho. Também aqui, o pensar proporciona o sentido da ação. Na prática, parece que muitas pessoas têm dificuldades em encontrar uma ação apropriada e insignificante. Rudolf Steiner, certa vez, descreveu esse exercício com um exemplo. Em uma determinada hora do dia, regar as plantas. Quando mais tarde chegou a uma casa onde moravam vários antropósofos, ele observou que em determinada hora, várias pessoas se ocupavam com o regar das plantas. Ele ficou desapontado com o fato de seguirem o exemplo literalmente e não executarem uma ação própria. Nesse exercício, é importante que você mesmo chegue à definição do que fazer, porque também isso tem a ver com a iniciativa própria. Então, talvez pararmos aqui um pouquinho, vamos ver se quem já tentou fazer o exercício, quer fazer alguma contribuição, ou tem alguma pergunta. Eu não sei onde levantar. Ah, desculpa. Eu não estou vendo que vou colocar a mãozinha. Peraí. Então, é como eu disse, né? Esse exercício, para mim, ele... uma vez que eu fiz, eu comecei com espaços mais longos, assim, por exemplo. Durante a manhã do dia, executar uma determinada função, ou uma determinada... Por exemplo, tirar o anel do dedo, enfim, uma coisa que não fosse realmente assim, mas tem o sentido de botar você em ação. Aí eu fui tentando diminuir esse espaço para chegar pontualmente às 10 horas da manhã, executar determinada ação, entendeu? E eu digo que eu conseguia fazer isso com 60% de sucesso. Aí eu acrescentei mais uma ação, fazer isso à tarde, uma outra atividade à tarde, entendeu? É isso quando eu evoluí mais nos outros exercícios também. Mas aí, de fato, a coisa pega. Aí eu descobri que eu tinha esquecido da manhã, aí não fazia da tarde. Nossa, é muito complicado quando você... E assim, é como já me disseram uma vez, não adianta você se propor a fazer isso e colocar na sua agenda, entendeu? Ou no despertar do relógio. Tem que ser da sua própria consciência isso, né? E é impressionante, para mim, pelo menos, é impressionante como sempre aconteceu alguma coisa que me tirava do foco. Parece que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, acontece alguma coisa que tira do foco, você acaba esquecendo, ou sei lá, acontece alguma coisa. Para mim, pelo menos, isso era muito presente. Então, por isso que eu considero esse um dos exercícios mais difíceis que tem. Para mim, pelo menos, foi até agora. Então, pegando a sua última fala, naturalmente, quando você tem pessoas que são mais do pensar, do sentir ou do agir, isso vai ter influência na facilidade ou dificuldade de um determinado exercício. E se nós falamos da persistência e da paciência, perseverança, este exercício é um dos que mais exige isso. Sim. E ele tem uma característica que você colocou aí, que é muito comum quando a gente introduz o exercício, né, com alunos. A primeira pergunta que vem de alguns é: posso colocar no celular para lembrar? Não, não faz o menor sentido, né? Porque é um exercício da vontade.
E o Steiner fala realmente que a vontade é o mais fraco que nós temos. Aham. Embora muitas pessoas falem, nossa, mas eu faço tanta coisa, faço muita coisa, respondendo a necessidades que o ambiente coloca, ou mesmo uma necessidade que eu coloquei para mim de estar no mundo fazendo algo. Quando eu vou mudar um hábito, aí eu vejo quando nós somos fracos. Essa fraqueza vem nesse sentido. Então, muitas pessoas demoram muito tempo para conseguir se vincular ao exercício, porque, de repente, a pessoa aprendeu o exercício e fala, nossa, fiz hoje, passei uma semana sem lembrar. Isso é comum, mas o mais importante é realmente a persistência. E o adequado seria você chegar até a hora, como A você hora, falou, né? sim. E, por experiência, eu vejo que isso é muito comum também, quando você se vincula, você lembra do exercício um pouco antes, Uhum. né? Às vezes é muito comum você lembrar do exercício um pouco antes, talvez ele até fale sobre isso aqui. Mas o importante é você não fazer antes, porque se você fizer antes, você antecipou, né? Então, aqui é Sim, muito importante esse caráter da retenção. Se você marcou 10 horas e 5 para as 10 você lembrou, você pode até fazer, mas você não está chegando no ponto mais específico do exercício, que é sim, realmente naquela hora e naquele momento. sim. Você sabe, Ronald, você tocou num ponto importante. Realmente, aconteceu muito frequentemente comigo, em alguns casos, de eu me lembrar, tipo, o que você falou, talvez meia hora antes, entendeu? Então, você fica ligado, fica ligado, fica ligado. Aí, tipo, 1 minuto, 2 minutos antes, aí você já tirou da consciência, entendeu? Aí você, né, você deixa para a ação, para a hora certa mesmo. E aí é que vem o desafio, né? Porque aí às 5 para as 10, por exemplo, te liga um cliente. Então, Exatamente. esse é o, sabe, o grande desafio de você fazer isso, comandar a sua vida e fazer as outras coisas, entendeu? Sem Juntas. dúvida, Esse é o grande sem desafio. dúvida. Então, isso que você fala é que realmente que é um exercício, né? Sim, Que fortalece a vontade. Porque eu poderia escolher fazer o exercício, se eu tenho muita dificuldade, num horário muito tranquilo da minha vida, que sim, dificilmente alguém vai fazer. Talvez para começar, pode ser feito, certo? Mas o interessante é que você tem esse exercício no meio das atividades, porque aí você vai realmente conseguir, né? Então, isso aí a Rosemary perguntou aqui, disciplina, perseverar? Sim, uhum, bastante. Então, é comum isso que você falou. Você consegue segundos, minutos antes perceber, mas você está numa atividade. Você fala, eu não vou perder. Mas aí a atividade, se for um ela te grupo de estudo, por absorve, exemplo, é, né? De repente acontece uma pessoa fala uma coisa interessante, você embarca naquilo e de repente você já se perdeu. Mas esse que é o exercício, né? sim, Esse que é o desenvolver da vontade aí. sim. Tá bom. Cíntia? E é só uma consideração também, já tentei fazer várias vezes, há muito tempo, há pouco tempo, e nunca consegui, eu sempre esqueço. Aí fico muito frustrada, porque é tão simples, né? Parece que é tão simples assim, chegar na porta, bater o pé antes de entrar. Mas é tão frustrante assim, quando eu vejo que, oh, nossa, aquele tempinho único, né? Passou. Eu esqueço muito, assim, muito difícil. É uma contribuição. É. E você tocou um aspecto, né, que quando você lê os exercícios do Steiner, eles são simples na compreensão, mas são desafiadores na execução. Porque quando você lê, fala, "Pô, super simples, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher um exercício, vou escolher uma hora, mas nesse momento, né, da execução é que vem o desafio. Marta? Você está sem som, É, Marta. Ah, é uma dúvida que me surgiu agora pela fala da uhum, Cíntia. Ela falou, às vezes uhum. uma coisa tão simples, bater o pé na, né, Na quando porta. chegar na porta, Uhum.
pode ser um exercício assim que seja repetido sem ter um horário, mas que seja vinculado a uma ação. Por exemplo, cada vez que eu for colocar a mão numa maçaneta, eu vou pôr a mão na Sim. cabeça, sem ter um horário, mas O exercício originalmente foi indicado para você escolher um horário, tá, porque esse é um desafio maior do que você colocar a mão na maçaneta, que você vai entendi, fazer várias vezes, né? tá. Lógico, isso pode ser um exercício complementar seu para desenvolver a vontade, sem dúvida, né? E ele aqui trouxe um aspecto interessante também, que é você, com o pensamento, introduzir provavelmente um movimento pensante para dar um sentido naquilo que você faz. O que que ele quer dizer com isso, que eu acho que é muito importante a gente pensar? Ele fala que é um erro muito comum as pessoas acharem que tem que ser um aspecto desinteressante. Mas, na realidade, a ideia do exercício, de você fazer um movimento desinteressante ou sem sentido, é justamente para fortalecer a sua vontade. Porque se você falasse, não, então eu escovo os dentes sempre que eu faço uma refeição, mas eu vou fazer agora que eu vou escovar os dentes fora do horário de refeição. Escovar o dente é uma necessidade do ser humano. Então, você atrela uma coisa que tem um sentido. E aí fica mais fácil de você fazer. Agora, se você faz um exercício que você não tem sentido, quer dizer, por exemplo, tirar a aliança, como foi falar, tirar a aliança do dedo a tantas horas, ou coçar o lobo da orelha a tantas horas. Isso, em princípio, você não é provocado por nada de fora. O escovar dente é uma necessidade. Então, se eu exercito, lógico, se eu tenho muita dificuldade, eu posso começar com exercícios como esses. Mas o objetivo é você partir de dentro. Tanto que ele fez a crítica que o Steiner viu. Ele sugeriu regar o jardim. E aí, antropósofos, que eram discípulos dele, começaram a fazer a mesma coisa. Ele tem que ficar desapontado, porque a ideia não era essa. A ideia é cada um a partir de si. Cada um vai fazer o seu exercício. Mas quanto mais eu faço o exercício de maneira que ele parta de mim, não de uma necessidade do mundo, mais objetivamente eu vou estar na direção do desenvolvimento e do controle da vontade. Mas, lógico, se você faz isso, poxa, toda vez que eu vou abrir a porta, eu crio um exercício que não tem sentido você ficar batendo o pé antes de abrir a porta, né? Então, em princípio, não tem esse jeito. Então, foi uma coisa que veio de dentro. É um exercício também. Mas interessante é acrescentar, e aí que é o momento mais difícil, que é a questão da hora, né? O momento de fazer o exercício. É isso que o Edson trouxe, essa questão, né? Eu até Lorize? destaquei aqui no texto uma frase que ele colocou, né? De nossas ocupações são reações e não iniciativas por nós tomadas, né? Sim, Achei sim. super importante essa. E é por isso que muitas pessoas falam, né? Puxa vida, mas eu faço tanta coisa. Nós fazemos muitas coisas, né? Quando você pensa assim, eu sou uma pessoa da ação, mas quantas coisas que são realmente internas e não provocadas por necessidades externas, que eu tenho que fazer, não tem dúvida, né? Mas o exercício da vontade é a partir de você mesmo. Lorize? Sim, Ronaldo. E aí, por exemplo, a gente tem o exercício da observação do objeto e agora da vontade. A gente vai escolher, ou você fala, não, eu já faço da vontade e acumulo do pensamento e acumulo. Eu vou como uma escada, vou colocando esses degraus ou eu faço um e depois faço outro? Como é que seria isso? Isso também, quando o Steiner fala dos exercícios da semana, e esses também é uma definição pessoal, embora exista uma orientação, né? E ele começa com o exercício do pensar, depois o exercício da vontade, e assim vai, né? Faltam mais 5 exercícios. Talvez como um processo de treino, né, do exercício, você deve se ocupar com um exercício por um período. Tá? Isso aí pode ser, e aí é independente, né?
Como são 6 exercícios, você poderia fazer 2 vezes por ano o ciclo. Eu vou ficar um mês fazendo o exercício do pensar, depois eu vou fazer o exercício da vontade. Posso fazer isso. Qual o objetivo disso tudo? É que quando eu conscientemente e coerentemente faço o exercício, quando eu mudo, aquele outro já foi uma aquisição, né? Então, mesmo que você não precise ficar olhando uma caneta quando você está fazendo o exercício da vontade, o que acontece é que você já adquiriu algumas habilidades por exercitar a caneta. Agora você vai passar para um outro exercício. E o tempo, na realidade, é seu, né? Você que vai definir. Tem pessoas que têm muitas dificuldades com alguns exercícios e se propõem durante muito tempo a ficar só com aquele exercício. Isso também já é um exercício da vontade. Então, eu acho que é interessante assim. É lógico que se você tem tempo e tem essa capacidade, você pode ir acrescentando exercícios, mas, de novo, você tem que pensar na sua vida prática, né? Como que eu vou incluir todos esses exercícios? Pessoas têm mais facilidade, outras não. Então, se você tem, principalmente quando você está aprendendo um exercício, se você é um desafio, se dedique primeiro àquele que você está fazendo. Os outros vão ser incorporados naturalmente. Tá? Sandra? Bom dia a todos. Doutor Ronaldo, me veio alguma coisa assim. Primeiro, que me encanta fazer um exercício com sentido, né? Quando você trabalha, eu que trabalho com as crianças, vejo que cada vez mais você precisa fazer coisas que tenham um significado importante, com sentido. Mas eu ia perguntar para o senhor, nesse exercício, né? Tem um pouco a ver com o ritmo de você estar fazendo, essa frequência, essa determinação e perseverança, tem alguma coisa a ver com o ritmo? Por exemplo, se eu escolho algo com um significado e ter essa constância de estar fazendo, tem a ver com o nosso ritmo também, até interior? É, é interessante a sua pergunta, porque você tem que cuidado com todos esses exercícios é quando isso vira uma rotina, que é diferente de ritmo, né? O exercício que vira uma rotina significa que você sai um pouco da intenção do exercício. Quando aquilo fica, agora tem que fazer, né? E aí eu faço automaticamente. Isso que não pode acontecer. O ritmo é uma coisa saudável que você introduz na sua vida. Então, é um ponto um pouco delicado de trabalhar, isso é um trabalho interno e uma persistência também, para que você não fique rotineiramente fazendo, e aí já isso perde o sentido, né? Quando você introduz isso com algum aspecto importante, né, isso aí se torna um sentido. E é interessante você falar do sentido. Uma vez um colega médico, né, falou sobre os 3 R's da vida, que é rotina, ritmo e ritual. E isso é bastante interessante, essa observação. A rotina é isso que nós falamos, né? Eu estou fazendo toda hora, fazendo uma coisa que eu nem presto mais atenção, que é super importante, né? Eu costumo brincar que eu jamais pegaria carona com uma pessoa que não dirige rotineiramente. Porque se a pessoa, toda vez que for dirigir, vai pensar, eu tenho que colocar o pé no freio, tem que colocar o pé no acelerador, não vai funcionar, né? Vai ser um risco. Então, a rotina, ela é importante, mas ela nos aprisiona. O ritmo é aquilo que traz saúde, né? E você tem que olhar nas suas atividades, como que eu coloco o ritmo de dormir, o ritmo de alimentar, né? Nós temos uma vida muito arrítmica hoje em dia, muitos de nós temos isso, né? Comemos, cada dia você come numa hora, cada dia você faz uma coisa numa hora, isso também não é muito bom. O ritual é quando você realmente está presente naquilo que você faz. Então, nós rotineiramente jantamos em casa, certo? E fazemos isso porque é uma necessidade e tal. Por que é gostoso sair para jantar fora com os amigos? Porque virou um ritual. Porque você está presente naquilo que você faz, verdadeiramente. Você se prepara para sair, né? Ver filme hoje com Netflix, você vê dentro de casa, mas ir num cinema é uma coisa que é um ritual.
Então, eu não posso viver ritualisticamente tudo que eu vivo, mas sempre que eu vivo com essa essência do ritual, eu estou verdadeiramente presente. Então, muitas pessoas têm, todos nós temos essa lembrança, né? Você pode ver o pôr do sol todo dia num determinado local. Um dia, aquele pôr do sol te marca profundamente. O pôr do sol mudou? Não, ele é o mesmo. A minha postura perante o pôr do sol é que mudou. Eu vivenciei um ritual, né? Então, foi bem interessante essa colocação, essa contribuição desse colega, né? Rotina, ritmo, ritual. E se eu faço os exercícios como um ritual, né? Com certeza eu vou estar mais presente. E aqui a Marta escreveu, vale pelo menos nos primeiros... Desculpa, Marta, acabou o que você tinha escrito, peraí, apagou para mim. Vale pelo menos nos primeiros dias colocar o alarme para lembrar a atividade? A gente tem que ter muito cuidado, porque tudo aquilo que enfraquece a vontade, porque se você tem um alarme, você enfraquece a vontade, né? Eu acho que é preferível você bater a cabeça que fala, nossa, eu não estou conseguindo, eu vou insistir, do que habituar com o alarme. E depois que você habitua com uma coisa fácil, é mais difícil de soltar, né? Por experiência, eu posso dizer isso. E a Cíntia? Sobre a rotina, eu percebi assim que eu já fiz alguns caminhos de meditação, né, há bastante tempo já. E aí existia esse fator aí da rotina. Então, eu não via muito sentido. Aí eu achava que a persistência também conta, mas isso era mais importante do que o resto. E agora eu percebo nessas tentativas, né, de fazer essas meditações na antroposofia, que foi como uma libertação, assim, porque há dias em que eu não posso, né? O meu mundo exterior ele não permite, então eu saio da minha rotina, ou estou cansada, enfim. E agora eu falo, bom, hoje então não vou fazer. E aí o que eu percebi é que com o tempo, quando eu retorno, eu estou mais presente. Eu estou fazendo porque realmente é o momento, estou me dedicando, estou ali, não é mais aquela rotina que eu tinha, não, eu vou ter que fazer, seja o que for, está chovendo canivete, eu vou fazer minha meditação, e às vezes eu estou lá pensando em outra coisa, mas eu estou ali naquele momento, enfim, né? Então, isso é uma percepção. Opa, eu espero que continue assim, né? Fico mais consciente, né, também, né, nisso tudo. Obrigado, Cíntia, obrigado a contribuição de todos. Já chegamos ao nosso término do tempo. E acho que o que ficou bastante interessante dessa leitura é o movimento pensante, né? Porque o ritual também tem a ver um pouco com essa imagem do movimento pensante, né? Você introduzir um significado. Bom, fomos até então, nós terminamos o parágrafo, eu até nem contei o parágrafo aqui, eu tenho que olhar aqui agora qual parágrafo que é esse, né? Só para a gente ter uma base para a próxima Terminou o vez, né? quinto parágrafo e aí a gente vai iniciar o sexto. Tá. Ah, sim, tem razão, tem um parágrafo aqui, né? É o quarto, terceiro, quarto e quinto, está ótimo. Gente, bom fim de semana para vocês.